Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre imunologia. Meu nome é Leida Calegari, bióloga, doutora em ciências, professora de imunologia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Bom, essa aula é uma complementação à aula anterior que tratou do tema imunidade inata. Então, se você ainda não viu, assista primeiro o vídeo Propriedades Gerais das Respostas Imunológicas, parte 1, a imunidade inata, e depois retorne a este vídeo. No vídeo anterior, nós vimos que o sistema imunológico usa diferentes estratégias para conseguir eliminar qualquer coisa que tenta adentrar no nosso corpo, nos protegendo contra micro-organismos, contra partículas diversas que tentam entrar no nosso corpo, mas que em situações específicas pode também agir contra células e contra substâncias do próprio corpo. Nós vimos também que a imunidade inata utiliza de mecanismos que já estão disponíveis, já estão prontos antes mesmo da chegada do micro-organismo no nosso corpo. Já a imunidade adquirida, nós vimos que ela produz uma resposta a partir do momento em que ela faz contato com o micro-organismo, que o reconhece, que o analisa e assim identifica as suas características. Nós vimos também que, como defesa inicial, a imunidade inata é muito efetiva. Entretanto, como pode ocorrer a evolução dos patógenos, esses agentes invasores eles podem se tornar resistentes e podem conseguir escapar dos mecanismos dessa imunidade inata e assim passam a conseguir penetrar no nosso corpo com mais facilidade. Para conseguir eliminar esses patógenos, então, torna-se necessária a utilização de uma ação mais elaborada, mais específica, produzida com base nas características do micro-organismo. E aí a gente viu que isso é conseguido por meio da imunidade adquirida, que gera a resposta atacando diretamente o micro-organismo e com alta especificidade. Ou seja, a imunidade inata, ela estimula a imunidade adquirida, enquanto que a imunidade adquirida também estimula a imunidade inata. Na verdade, existem muitas conexões entre imunidade inata e adquirida. Estas conexões permitem ou facilitam o desenvolvimento da resposta adquirida, enquanto que amplificam a resposta inata. Bom, em relação à imunidade adquirida, esta age contra micro-organismo por meio da imunidade mediada por célula, que é uma resposta chefiada pelos linfócitos T, mas que também utilizam de células da imunidade inata como agentes efetores. Outro mecanismo é a imunidade mediada por anticorpos. Aí a gente vai ver daqui a pouco que os anticorpos são, na verdade, proteínas produzidas para se encaixar perfeitamente em partes do micro-organismo e assim levar à sua eliminação. Observe, gente, que os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Outros mecanismos também estão relacionados à imunidade adquirida, podem ser utilizados, nós vamos falar em outros vídeos, só coloquei aqui para não ficar incompleto, parecendo que só linfócito T, linfócito B e anticorpos participam da imunidade adquirida. Bom, comparando então com o que a gente disse sobre imunidade inata, aqui a gente vê que a imunidade adquirida ela prioriza a especificidade da resposta, mesmo que demore mais para ela ser iniciada, para ela começar a atuar. Aqui uma boa resposta, forte, específica, é mais importante do que uma resposta rápida. A gente pode dizer que a resposta adquirida vai agir de um modo muito potente e com endereçamento certo. Não vai sair atacando qualquer coisa, Ela vai agir principalmente naquele micro-organismo que levou à sua produção. Por que é que eu ressaltei esse principalmente, Porque em algumas situações a imunidade adquirida pode acabar atacando o próprio corpo, mas essas são exceções. É o caso das doenças autoimunes que a gente vai falar depois. Então, resumindo, na imunidade natural, inata, os mecanismos de defesa já estão prontos.
a pele, as mucosas, as células fagocíticas, a gente falou de macrófagos, neutrófilos, dentre outras. E por isso elas agem, né? Elas geram uma resposta contra qualquer micro-organismo que encontrarem, não levam em consideração as características do micro-organismo, então a resposta acaba sendo pouco específica. Prestem atenção, eu não falei inespecífica, eu falei pouco específicas. Já na imunidade adquirida, somente após a entrada do micro-organismo no nosso corpo é que a imunidade adquirida vai produzir uma resposta contra ele. Então, ela vai levar em consideração as suas características. Então, a resposta vai ser muito mais direcionada, mais forte, mais específica. Uma comparação muito grosseira, mas só para tentar facilitar a compreensão, é então que a imunidade inata é como se fosse um lame comum. É só macarrão com um temperinho bem básico, não dá para escolher muito, é daquele jeito que foi feito. Já a imunidade adquirida é como um macarrão gourmet, cheio de opções, que foi produzido para um cliente específico, então vai levar em consideração detalhes do que o cliente quer, detalhes do que ele gosta. Eu elaborei essa linha do tempo aqui só para vocês verem que a imunidade inata atua desde o momento em que o micro-organismo está tentando ainda entrar no nosso corpo e ela vai agir o tempo todo até a sua eliminação. Já a imunidade adquirida, ela demora a começar a agir, mas ela vai também atuar até a eliminação do micro-organismo. Por que eu coloquei essa figurinha, né? Porque é muito comum pensar que a imunidade inata age no início, depois para de agir e a imunidade adquirida assume a função. E não é assim que acontece. Ambas atuam conjuntamente até a eliminação do antígeno. O fato é que a imunidade adquirida, como ela tem que montar uma resposta, levando em consideração características do antígeno, ela demora mais para ser iniciada. Aqui, a gente pode comparar a imunidade inata com a adquirida sobre outros aspectos, né? Primeiro, então, quanto à geração da memória imunológica. O que é memória imunológica? É a capacidade de se lembrar de um micro-organismo ou substância que já entrou no nosso corpo alguma vez e, por isso, gerar uma resposta imunológica mais rápida, mais específica, mais intensa. É como se o sistema imunológico se lembrasse de como é que ele tem que fazer para conseguir agir mais rapidamente, né? A imunidade adquirida, ela tem essa capacidade, mas a imunidade inata não tem. Isso porque as células que atuam como células de memória são linfócitos T e linfócitos B de alta especificidade. São células que só existem na imunidade adquirida, não existem na imunidade inata. Já quanto à diversidade e especificidade, a imunidade inata apresenta uma pequena variabilidade nos tipos de receptores para antígeno, então a sua especificidade também é baixa. Enquanto que na imunidade adquirida, a resposta é produzida levando-se em consideração como o antígeno é. Então são produzidos diversos tipos de receptores, o que acaba levando a uma especificidade muito alta da resposta. Isso é possível porque na imunidade inata, os receptores das células de defesa são codificados na linhagem germinativa. Então, temos poucos tipos diferentes de receptores. É isso que a gente chama de pequena diversidade. Já na imunidade adquirida, os receptores das células de defesa, bem como os anticorpos, eles são produzidos a partir da recombinação somática de segmentos gênicos distintos. Então, a gente consegue produzir uma quantidade gigantesca de tipos diferentes de receptores e também de anticorpos, e é isso que a gente chama de grande diversidade. Vamos dar um exemplo então, né? Na imunidade inata, um mesmo macrófago consegue fagocitar micro-organismos muitíssimo diferentes entre si. Isso porque o que ele reconhece é muito comum em diversos micro-organismos. Já na imunidade adquirida, a resposta é feita para uma determinada proteína de um determinado micro-organismo. Assim, por exemplo,
Somente um vírus que contém uma determinada proteína para a qual foi produzida a resposta é que será atacado por aquela resposta. Então, se o vírus deixar de produzir aquela proteína, a minha resposta imunológica não servirá mais para atacá-lo. Quanto à reatividade ao próprio corpo, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adquirida, elas têm mecanismos que impedem o ataque ao próprio corpo, né? Entretanto, podem ocorrer algumas falhas que podem levar a imunidade adquirida a atacar o próprio organismo. É o que a gente chama de resposta autoimune e a gente vai falar disso em outro vídeo. Então, gente, vejam só a importância que tem o desenvolvimento de memória imunológica. A partir do momento que a gente gera uma resposta imune adquirida específica para determinado micro-organismo, o nosso sistema imune aprende como derrotá-lo mais rapidamente e mais facilmente. Foi a compreensão deste mecanismo e de como manipular o sistema imunológico que nos possibilitou o desenvolvimento das vacinas. Se você não se lembra da história do desenvolvimento da vacina, vale a pena assistir ao vídeo sobre a história da imunologia que nós publicamos aqui no Linfotube. Naquele vídeo nós falamos sobre a varíola e o sucesso da vacinação que levou à erradicação dessa doença. Hoje, para ilustrar, eu trouxe para vocês um outro caso muito bem sucedido de vacinação, que foi em relação ao enfrentamento da poliomielite, que é uma doença contagiosa, aguda, causada por vírus, que pode infectar crianças e adultos e, em alguns casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. Esse foi um grande problema de saúde pública no Brasil, na verdade no mundo, acometendo um número enorme de pessoas. A gente percebe que o número de infectados entre os anos de 1968 até 1980 foi enorme, com um período crítico em 1975. Nós tivemos 26 mil casos no Brasil entre 68 e 89. Com o início das campanhas de vacinação em massa, nós tivemos uma grande redução no número de casos no país. E dá para ver, mais uma vez, nessa figura, né, que o processo de vacinação ele foi extremamente efetivo. O Brasil, inclusive, recebeu em 1994 o certificado de área livre de circulação do vírus causador da poliomielite. Como a gente viu há pouco, o último caso de poliomielite notificado no Brasil aconteceu em 1989. Desde então já são 30 anos sem a ocorrência de nenhum caso no país. Bom, a vacinação é o método mais efetivo de prevenção contra as infecções e ela traz um grande benefício para a população e também para a saúde pública. Então não deixem de se vacinar e também de vacinar aqueles que você ama. Como é de praxe, né? Eu gosto sempre de indicar algum filme para os meus alunos que possam ajudar a saber um pouco mais sobre o sistema imunológico, e hoje não vai ser diferente, né? Eu sugiro que vocês assistam ao filme O Menino da Bolha de Plástico. É um filme bem antigo, mas que vai ajudar a compreender um pouco sobre a importância do sistema imunológico para a nossa sobrevivência e também sobre uma doença chamada imunodeficiência grave combinada, que leva a um grande comprometimento da resposta imunológica envolvendo linfócito T, linfócito B, célula NK, ou de forma individual, alguma dessas células, ou de forma combinada, todas essas células juntas, algumas, né, de forma combinada, e que faz com que o portador dessa doença fique muito sujeito, muito susceptível a infecções e com isso gerando uma alta taxa de mortalidade nas crianças acometidas. Esse filme foi inspirado em uma história real, tristemente, né, de uma criança chamada David Vetter, que nasceu nos Estados Unidos em 1971 e que viveu até os 12 anos de idade sem sair da bolha de plástico. E olha que ele só viveu 12 anos por causa da NASA, que desenvolveu essa bolha e depois acabou fazendo um traje completo para o menino, né? Que permitiu que ele, com 6 anos de idade, pudesse sair de casa pela primeira vez
para brincar no seu quintal. O David Vedder acabou morrendo, né, aos 12 anos de idade, depois de uma tentativa de transplante de medula óssea que foi doada pela irmã. Vale muito a pena assistir. Deixo aqui para vocês a lista de materiais usados para a elaboração desse vídeo. Recomendo que você, tendo um tempinho, leia esse material. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no Linfotube, deixe seu comentário, clique no like, ative o sininho para receber notificações quando eu fizer novas postagens, né? E recomende esse vídeo para os seus amigos, bem como o nosso canal. Siga o FVJM nas redes sociais. Bom, gente, foi mais um prazer, né, falar com vocês e até o próximo vídeo.